Hallo, hallo, ihr Lieben! Hoje eu vou ensinar para vocês um pouco sobre os documentos em alemão. É muito importante saber os nomes dos documentos, né? Saber aplicar esses nomes em frases, porque, claro, muitas vezes a gente vai se encontrar em situações burocráticas ou tensas em que a gente tem que mostrar nosso documento, alguma coisa assim. E nesse caso é muito bom a gente ter domínio, né, dessas palavras. Então agora vamos falar um pouquinho sobre documentos, Dokumente em alemão. O primeiro deles que eu quero ensinar para vocês é a famosa carteira de identidade, né? O documento pessoal, a sua identidade, que você vai chamar de Personalausweis. Personalausweis. Ausweis seria como um documento, uma identificação, e Personal é pessoal, né? O documento pessoal é o quê? É a carteira de identidade, o documento de identificação individual. É uma palavra masculina, der Personalausweis, e o plural é com E no final, né? Personalausweise, né? As carteiras de identidade. Eu posso dizer, por exemplo, wo ist mein Personalausweis? Wo ist mein Personalausweis? Onde está o meu documento de identificação, né? Wo é onde, ist é mein, meu. Onde está meu documento de identificação, meu documento pessoal, minha identidade, tá? Então, Personalausweis. Depois disso, a gente vai ter o passaporte. O passaporte eu vou chamar de der Reisepass. Pass vem de passaporte, né? E Reise é viagem. Então, passaporte de viagem, né? O passaporte, palavra masculina, der Reisepass. O plural, die Reisepässe, tá? Então, o plural vai ser aí com umlaut, né? Essas duas tremas, esses dois pontinhos, a trema em cima do A, e o E no final, de Reisepässe, né? Aí o A, em vez de ser pass, vai virar pé, tá? Então, Reisepass, Reisepässe, que são os passaportes, né? Então, ist Ihr Reisepass gültig? Ist é ou está. Ihr Reisepass, o seu passaporte, o passaporte da senhora ou do senhor. Quando eu estou falando diretamente com uma pessoa de maneira formal, né? Eu posso falar até o seu passaporte, né? O passaporte do senhor, da senhora, é a forma formal de eu falar com alguém. E gültig, válido. Então, o passaporte do senhor ou da senhora está válido. Ist Ihr Reisepass gültig? O próximo documento importante vai ser a certidão de nascimento, né? Nascimento em alemão eu digo Geburt. E certidão, Urkunde. Então, a certidão de nascimento vai ser die Geburtsurkunde. Die, porque é uma palavra feminina, Geburtsurkunde, certidão de nascimento. O plural com N no final, die Geburtsurkunden, são as certidões de nascimento. Então, eu posso dizer, wer hat Ihre Geburtsurkunde genommen? Wer hat Ihre Geburtsurkunde genommen? Wer, quem? Hat genommen é o passado verbo nehmen, que significa pegar. Hat genommen, pegou. E ali no meio tem o ihre, dela, Geburtsurkunde, certidão de nascimento. Então, quem pegou a certidão de nascimento dela? Wer hat Ihre Geburtsurkunde genommen? Depois eu vou ter a carteira de motorista também, né? Muito importante. Der Führerschein. Schein é como se fosse a cédula, né? E Führer é direção, né? Então, vem de führen, que é dirigir, né? Então, Führer no sentido de quem dirige. Então, der Führerschein é a carteira de motorista. E o plural de Führerscheine com E no final, tá? Então, aplicado em uma frase, der Führerschein in Brasilien ist 10 Jahre gültig. Der Führerschein in Brasilien ist 10 Jahre gültig. Der Führerschein, a carteira de motorista, em Brasilien, no Brasil, ist, é 10 Jahre, 10 anos, gültig, válida. É válida 10 anos, tá? A carteira de motorista no Brasil é válida 10 anos. Outro documento, né? Um formulário. Pode ser formulário de qualquer coisa, né? Mas é uma palavra aí útil para a gente saber. Das Formular. Das Formular significa o formulário. É no final de Formulare, vai ser o plural. Eu posso dizer, por exemplo, füllen Sie bitte das Formular aus. Füllen com o aus lá no final é o verbo ausfüllen, que significa preencher, é um verbo separável. Por isso essa partezinha do verbo vai lá para o final, esse prefixo, ausfüllen. Preencha, porque eu tenho um Sie, que é você, formal,
Então, füllen Sie aus significa preencha. Bitte, por favor, das Formular, o formulário. Então, preencha, por favor, o formulário. Ausfüllen é preencher, né? Acabei de ensinar para vocês. Então, ausfüllen é preencher. Eu posso dizer, como eu fiz na frase anterior, füllen Sie bitte das Formular aus, com esse aus caindo para a última posição, porque é um verbo separável. Se você ainda não viu a questão dos verbos separáveis, não se preocupe. Mas se você já viu, isso aí é um verbo separável. E um outro exemplo é: Der Antrag muss korrekt ausgefüllt werden. Der Antrag significa o requerimento. Muss, precisa, tem que. Korrekt, corretamente. Ausgefüllt é o particípio de ausfüllen. Ah, Luiz, o que é particípio? Se você nunca viu, não se preocupe. Mas significa, se ausfüllen é preencher, ausgefüllt é preenchido. E werden aqui é ser. Ausgefüllt werden é ser preenchido, tá? Então, der Antrag muss korrekt ausgefüllt werden, né? O requerimento precisa ser preenchido corretamente. E 2 verbos aí a mais, né? Já fizemos o verbo ausfüllen, que é muito útil. Temos também o verbo beantragen, que significa solicitar, né? Quando você solicita, por exemplo, um visto, quando você pode solicitar um documento, ou às vezes você vai solicitar sua carteira de motorista. Esse é o verbo beantragen. Então eu posso dizer, wo kann ich meinen Führerschein beantragen? Wo, onde? Kann ich, kann é posso, ich é eu, onde eu posso. E o verbo beantragen, solicitar. Onde eu posso solicitar meinen Führerschein. Já acabamos de aprender Führerschein, significa carteira de motorista, meinen, minha. Onde eu posso solicitar minha carteira de motorista. Beantragen é solicitar também. Tem uma outra palavra que é muito boa para traduzir, que é requerer, né? Quando você requer alguma coisa, quando você faz um requerimento, beantragen, tá? E por último, o verbo verlängern. Verlängern, né? Vem do verbo lang, vem da palavra lang, que é longo, né? Verlängern é alongar, no sentido de prolongar por determinado tempo. Eu posso prolongar, por exemplo, meu visto, né? Posso dizer, wie kann ich mein Visum verlängern? Wie, como? Kann ich, eu posso. O verbo é verlängern, prolongar. Mein Visum, meu visto. Como eu posso prolongar meu visto? Então, temos aí uma aula sobre documentos em alemão. Falamos um pouquinho também sobre 3 verbos importantes nesse contexto. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. E é isso por hoje. Das ist alles. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!